Bem-vinda, Joana Savaglia, jornalista, minha amiga, e eu sou um grande admirador do seu talento, da sua entrega para essa cultura, para divulgar a cultura de Caraíva e dos povos nativos originários de Caraíva, tanto os baianos quanto os pataxós, que não deixam de ser baianos, né? O assunto hoje, então, é a Festa Caju, ideia sua, muito bem-vinda, está crescendo a cada ano. Eu gostaria de começar assim. Eu sei que É. você tem uma história com Caraíba. Você tem uma história com Caraíba. E por que Caraíba? Eu gostaria que você explicasse isso para os internautas que vão nos assistir. Por que a festa Caju, Caraíba Juvenil de Literatura em Caraíba, e por que um tema focado na literatura indígena, na cultura do povo indígena? Oi, vamos lá. Antes, desculpa aí, gente, os cachorros aqui deve ter passado uma moto, Relaxa, alguma coisa. Então, a ideia relaxa. do caju, a minha ligação com Caraíva, ela é bem antiga, assim, desde 93 eu frequento Caraíva e minha mãe foi professora aqui por 5 anos. Ela alfabetizou metade da vila. Hoje em dia, sabe ler, porque foi ela que começou, né, que trabalhava na escola nessa época, era uma época que Caraíva era bem abandonada, assim, não tinha nem energia elétrica, nem banheiro às vezes tinha para nas casas, então era uma situação bem precária. Mas daí conheci Caraíva, esse paraíso maravilhoso, não sei se vocês conhecem aqui, se não conhecem, vale muito a pena, porque é realmente bonito, bem bonito. E agora tem essa, e aí a gente tem que ter um propósito na vida, né? E o meu propósito é ligado à literatura. Eu sou apaixonada por livros, por literatura. A ideia era ajudar o pessoal a, a melhorar suas habilidades de leitura. Então, o meu primeiro trabalho em Caraíva, na verdade, não foi o Caju, foi a revitalizar a biblioteca de Caraíva. Fiz fazendo um acervo novo de livros, colocando, a gente fez uma reforma. Então, esse foi o primeiro trabalho. E aí, a partir do momento em que Caraíva tinha uma biblioteca, porque no começo não tinha nem biblioteca, livraria, quem diria um dia, a gente pode ter uma, né? Mas não tem. Aí veio a ideia de fazer isso para o Caju, de fazer um festival de literatura infanto-juvenil. A ideia inicial era que não fosse nichado, não tivesse focado com a literatura indígena. Só que aí a escola do Xandó, que tem a diretora Nárgila, a hora que soube do projeto, ela agarrou o projeto e não largou nunca mais. Assim, ela falou: agora é aqui, vamos fazer na escola. Eu faço relacionamento com as outras escolas, a gente traz alunos. Esse ano foi super legal porque vieram vários alunos, vieram de Porto Seguro do IFBA, da UFSB, de outras escolas, ficaram todos acampados, Leandro. Então, você passava do lado da escola, tinha um acampamento, parecia Campus Party, sabe? Assim, tinha um Muito acampamento, legal. É bem o clima da vila, né? bem o clima da vila, é isso. E uma coisa integrada, né? A gente não está fazendo essa coisa da literatura indígena é legal, porque o indígena ele está falando para todo mundo. Então, não é uma coisa infantil. Não, o adulto também escuta a história infantil, a criança também escuta a história adulta. Então, isso é bem legal mesmo, porque abre, você pode ir para vários Sim. lugares. Olha, e interessante que para o leitor que não conhece saber, ele vai procurar, é que você faz o evento na Oca da aldeia Xandó, aproveita a estrutura dos nativos pataxós para a Oca vira uma arena de debates, né? Pelas fotos que eu vi também, eu infelizmente não participei. E tem outra, para quem não sabe, grandes escritores brasileiros são indígenas. Veja bem, o Ailton Krenak, que é imortal da BL, que você levou esse ano, Daniel Munduruku, que você levou ano passado, e nós temos um grande escritor na vila, que é o Sairi Pataxó, né, que também abrilhantou a primeira edição do ano passado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, antes de passar para as meninas e para o Bernardo, um pouquinho como é que foi esse ano, e emendando a pergunta, um assunto relativo à estrutura. Já é difícil no Brasil você captar para fazer qualquer coisa cultural. É muito difícil. E para uma feira aliás, uma festa de livro infanto-juvenil voltada para a cultura indígena, mais ainda. Fale também desse desafio seu, por favor. Tá bom.
Antes, então, vou voltar só um pouquinho. Esse ano foi muito desafiador, foi o ano mais difícil de fazer o Caju, porque no dia anterior à abertura, o Caju foi no dia 3 e no dia 4 de setembro. No dia 2 de setembro, era o dia que a gente recebeu duas bombas nesse dia. A primeira era, esse dia o Krenak chegaria, e ele não veio. Ele teve um problema dentário, precisou ir para o dentista, e daí ele não veio. Puxa, eu Então, nem sabia disso. isso Não, foi que super pena, chato, assim, porque, que enfim, pena. os Porque ele parentes estava na aqui. programação, né? Uhum. Não, e os parentes aqui já tinham preparado tudo para ele, assim. Ele não chegou quando o Jonguinha, não sei se você conhece, o irmão do Sairi, ele foi buscar o Krenak e o Krenak não desceu do avião, ele não tinha nem avisado a gente. Então, isso foi bem ruim, assim. Mas isso é coisa que acontece em qualquer festival literário. Então, quando a gente tem uma programação boa, fica triste, né? Porque era a grande estrela, mas, enfim, tem outras pessoas que são legais também. O outro perrengue foi que a gente recebeu um ataque da ANAI, Agência Nacional Indigenista, porque, enfim, por vários motivos, eles acusavam o Caju de promover a invasão da terra indígena do Xandó. Uma coisa de doido, assim, falando que nenhum cacique apoiava a festa literária, falando que as escolas da terra indígena da Barra Velha não estavam envolvidas, estavam todas no Caju, estavam todos os caciques e pajés no Caju, assim, uma nota super maldosa. Então, isso foi bem ruim, assim, foram as coisas que a gente enfrentou esse. Encomenda pura, porque eu também, como morador de Caraíva, eu sei que estavam todos envolvidos e você não ia deixar ninguém de fora, a gente sabe disso. Não, e assim, eu faço o Caju junto com eles, é o que você falou, eu uso a estrutura da Oca, uma estrutura que já é deles, que se eles não quisessem, eu não estava ali mesmo, assim, não tinha nem adiantava eu querer. Mas enfim, essa foi a parte difícil, mas a parte legal foi que foi uma festa imensa, assim, foi o festival que teve mais gente, que teve mais participação da comunidade, então foi e vários autores legais, né? A gente teve aqui com a gente o Edson Caiapó, a gente teve dois influencers, que é o Tucumã Pataxó e a Samila Sateremaué, a gente teve a Aurita Tabajara, a Lúcia Tucuju, tinha um monte de gente, além de todos os pataxós que estavam participando também. As escolas transferiram as aulas, Leandro, para lá. Então, assim, quer ter presença nessa matéria, você vai lá no Caju e assiste o festival. Então, foi uma coisa mesmo muito legal de você ver, né? Porque foi duas bombas um dia antes do Caju começar, e daí ele começou lindo e maravilhoso, assim. Então, isso foi bem feliz no final. Quem vai primeiro? Carol Posso ou ir? Isabelle? Uhum. Prazer, Joana, boa tarde. Você estava Prazer. falando sobre o número de pessoas, eu tenho dados para informar para a gente sobre o número de pessoas que passaram pelo festival nesses 2 dias. Tem Tenho, alguma. ainda não fiz a conta oficial, mas a gente estimou mais ou menos uma média de 150 pessoas em 8 atividades. Peraí, em 10 atividades no total. Então, dá 1.500, né? 10 vezes 150, que ainda não fiz essa conta, acabou o festival, ainda estou nas outras partes, mas eu acho que é mais ou Perfeito. menos isso. Muita gente, que ótimo. Foi bem bom. Oi, Joana, tudo bem? Então, desde 2019, você é diretora do Conselho Brasileiro de Entidades Culturais, o SEBEC. Como essa função complementa seu trabalho em iniciativas como o Festival de Caju? Oi, Isabelle. Então, você participar de algum tipo de coletivo é sempre bom para você fortalecer a sua atuação, né? Então, eu sou diretora do SEBEC. O SEBEC é uma instituição que tem sede lá em São Paulo, mas atua nacionalmente e que luta por políticas culturais, por programas culturais. Então, quando tem, por exemplo, um problema na lei de incentivo, a gente vai lá, se une, faz uma carta, faz uma conversa, tenta entrar em contato, marcar reunião. E aí, quando você vai atuando nesse lado também, você acaba aprendendo a entender as dificuldades da execução de um projeto, né? Acho que também muita força que eu tive para fazer essa resposta, porque teve esse problema dessa Agência Nacional Indigenista, e aí você tem que pensar o festival como um todo, assim, esse é o festival que eu faço, ele foi atacado, e agora como é que eu vou fazer? E daí você ter essa experiência desses coletivos, e mesmo quando não tem experiência, um apoio, poder contar com pessoas que, enfim, já tiveram outras experiências,
é bem bom, assim. Sempre a parte coletiva é mais legal do que a individual, né? Ensina mais para gente. Joana, antes de passar para o Bernardo, eu também lido com eventos, né, como te falei, e esses, vou dizer, constrangimentos, infelizmente, acontecem como um convidado ficar para trás, é bem triste, né, porque você gera toda aquela expectativa e para explicar isso para o público. É. E a despeito disso, eu vi pelas fotos do Léo Barreto, que é nosso amigo também fotógrafo aí de Caraíba que acompanhou, que estava lotado. Então, assim, o pessoal parece todos assim encantados, participando. Então, isso não ofuscou o brilho do evento. O que você conta para a gente das palestras? Como é que a criançada compartilhou, participou? Conta mais um pouquinho para a gente. Aí eu vou passar para o Bernardo. Próximo é Tá. sua, Bernardo. Essa parte foi super legal, porque a programação estava mesmo. Desde o ano passado, o Caju tem uma programação que ele é montada junto com as escolas e junto com a comunidade Pataxó. Então, aí, isso, e caramba, Leandro, a gente vê que apareceram assim milhares de pataxós. Eu não sabia que tinham tantos pataxós, artistas e escritores e que desenham moda, enfim, na área cultural, como tem agora. Então, isso trouxe um outro interesse das pessoas, né? Porque as pessoas vão lá e falam: olha, aquele ali, ele desenha, ele pode ser ilustrador de um livro, e daí ele começa a entender os outros caminhos que ele pode seguir atrás da arte. O Tucumã, que foi Tucunã Pataxó, que foi quem fez a arte do Caju desse ano, ela foi feita, eles fizeram um laboratório na escola, as crianças desenharam o que elas pensavam do caju, e depois esse cara que é o artista, ele foi lá e fez mesmo o desenho final. Então o caju tem atuação desde esse momento dentro da escola até depois. Depois ele foi lá, contou como é que foi esse processo para as crianças, desenhou o cajuzinho em todas elas. Então tem uma proximidade que é super legal e para a criança é super incrível. Assim, a Lúcia Tucuju é uma artista do Amapá, uma indígena artista do Amapá, que está com uma peça teatral. Então ela entrou e fazia meio umas performances, ela tem uma saia super legal de vários desenhos. Aí, e a gente tentando sempre passar a literatura, né? Então teve isso, depois a gente teve primeiro uma mesa que foi para falar sobre a identidade cultural. Então, às vezes ela está no seu corpo, às vezes como você se reconhece, para falar do conceito de identidade, assim, como que eu me identifico, o que é o meu território, né? O meu território é meu corpo, o meu território é minha terra. Então, foi muito conceitual em cima do caju e do conceito de território. E teve uma coisa que mostra a evolução do caju, ele está no terceiro ano. A gente faz todo ano uma mesa de Pachorrã, que é a língua dos pataxós. E no primeiro ano a gente foi lá e fez uma mesa que ficava falando de como eles estavam reconstruindo a língua, que eles, assim, não sei como eu vou chamar, sei lá, essa palavra. Aí eles vão lá e sonham com a palavra. Então eles falam: isso aqui que eu não sabia que tinha nome, agora chama tal, porque eu sonhei com essa palavra. Essa foi a mesa do primeiro ano. No segundo ano já era uma mesa falando de como usar o Pachorrã no material didático dentro das escolas indígenas e tal. E a mesa desse ano chegou o Torrô, que é um cacique, acho que da Boca da Mata, eu acho, a aldeia dele. Ele chegou lá, sentou, começou a falar em Pachorrã, num Pachorrã assim, muito fluente, uma coisa incrível que eu nunca tinha visto, porque era sempre meio truncado assim a recuperação da língua, né? E aí esse cara, então essa é uma coisa que evolui com o caju, assim, cada vez essa mesa do Pachorrã tá ficando mais forte, mais poderosa e pegando mais gente, né? Então eu acho que eu adoro essa mesa, assim, a que é mais divertida, porque falando numa língua diferente, acho muito bom. Vai, Bernardo. O áudio tá bom? Tá bom. Primeiramente, muito prazer, Joana. Você estava falando sobre as línguas, né? E levando em conta essa diversidade linguística no Brasil, eu gostaria de saber qual é o maior desafio que você enfrenta levando em conta essa diversidade linguística, como se comunicar com as diferentes indígenas de diferentes aldeias.
Oi, Bernardo. Então, assim, aqui, né, eles falam todos, falam o pachorrã. Aliás, na verdade, assim, quase todos os povos indígenas, eles estão nessa fase de recuperação da língua. Tem pouquíssimos, tem alguns que já falam fluente, os Machacali, que ficam, acho que em Minas, eles têm uma língua fluente, mas na verdade é que todo mundo acaba falando em português mesmo, né? O legal é que você faz essa coisa da recuperação da língua, você vai construindo junto uns pedacinhos. Então, por exemplo, vem a Truduá, que foi a curadora do Caju ano passado, que é Truduá do Rico, ela é lá de Roraima, e ela é do povo Macuxi. Quando ela chega aqui, ela tem um pouco mais, o povo dela está um pouco mais evoluído na recuperação da língua do que os Pataxó. E aí, quando ela chega aqui e tem essa conversa com os Pataxó, ela tem uma troca já. A gente pensa isso desse jeito, a gente faz aquela construção dessa outra maneira, e começa essa troca, que também é legal, porque eles, assim, a língua é diferente, né? Mas a comunicação ela existe e ela acaba fortalecendo todo mundo. Então, tem uns que estão mais avançados, tem uns que estão menos. Agora, é legal ver, porque é tão diferente. Eles usam. E uma coisa que é engraçada na língua, nas línguas indígenas, é que eles usam umas letras que a gente, assim, usa, mas não usa muito, tipo W, K, Y. Isso, todo mundo chama. O nome da pessoa sempre tem um Y, um K, um W, e a gente não usa tanto, né? Então, é engraçado. Mas eu tô achando essa experiência da língua riquíssima, assim, é uma das mais legais que eu tô descobrindo, além da vontade de todo mundo escrever. Essa é outra coisa. Todo mundo quer fazer um livro depois que teve o Caju. Então, isso também é uma coisa bem boa. Ah, que legal isso, hein? Vamos ter alguns escritores além do Sairi. Vamos ter, vamos ter. Tô Ah, pensando em pôr um curso ano que vem de oficina que criativa, legal. de escrita Keila, criativa. quer fazer alguma pergunta? Vai, Carol. Keila, você está sem som. Quem quer fazer pergunta? Eu posso fazer, eu pensei. Então vai. Vai. Você abordou, né, esse aspecto dos meninos quererem escrever e tudo mais, e eu queria saber de você como você enxerga o futuro da literatura infanto-juvenil no Brasil, especialmente no que diz respeito à inclusão de vozes indígenas. Isabelle, muito boa essa pergunta. Eu acho que tem um potencial gigante, assim, a gente tem o Daniel Munduruku, que é o maior autor de literatura indígena infanto-juvenil, o foco dele é infanto-juvenil, mas ele também escreve umas coisas para adulto. Eu acho que tem muito potencial, porque, assim, eu sou apaixonada por literatura infanto-juvenil, amo ler livro infanto-juvenil, acho que é porque eu sou jovem também, então... e aí, para os indígenas, eles estão. É uma potência, porque eles estão todos descobrindo agora que existe essa possibilidade, sabe, de tirar, porque são povos que têm característica de tradição oral então eu conto para você a história que a minha avó me contou e aí assim que está registrada a nossa vida e agora eles estão entendendo que eles podem passar isso para o papel, então ter uma coisa mais física e registrada mesmo, assim que a história não vai se perder. E aí eu acho que isso é uma grande, grande potência, assim, porque eles estão todos super interessados em colocar, né, se mostrar, né? Ser quem eles são mesmo, assim, não está sempre sendo contado pelo branco, sabe? Ele está contando a história dele. Então, isso é uma coisa que vem forte por aí. E já tem um histórico, assim, tem muitos autores de literatura indígena infanto-juvenil que a gente mesmo lê na escola, assim, quando você está lá. Não sei se, mas talvez você tenha lido um livro do Daniel Munduruku, do Iguaré Yamã, quando você estava estudando, porque são autores que estão. E tem agora, né, essa lei, agora não, né, já tem 10 anos aquela lei que obriga que você inclua a história indígena e história africana no material escolar e nas escolas. Então, enfim, acho que o caminho é bom, eu acho. Torcer. Carol ou Keila? Oi, boa tarde, Joana. Oi. Então, eu vi que no início você falou ter revitalizado a Biblioteca de Caraíva, né? Qual foi o impacto dessa revitalização para a comunidade local, jovens e crianças?
Ai, Keila, foi imensa, porque a história é assim, a Biblioteca de Caraíva, ela existe desde, acho que 1990. Ela teve um período que ela foi super utilizada, assim, as professoras iam para a escola, para a biblioteca, davam aula lá, faziam atividade lá, e aí depois decaiu, parou de ter frequência. E aí, quando eu cheguei, isso assim, imagina, meados de 90 até 2014, que foi quando eu fiz essa revitalização. E eu fiz a revitalização porque eu queria fazer um festival. Aí eu falei, epa, como que eu vou fazer um festival se nesse lugar não tem uma biblioteca, não tem uma livraria? Não dá. Volta umas casinhas, revitaliza a biblioteca. E foi super impactante, assim. A gente conseguiu segurar o prédio da Biblioteca de Caraíva, ele está localizado na praça, tipo, é como se fosse o quadrado de Caraíva, um dos lugares mais importantes e mais visitados, e é um imóvel muito visado. Então, ter mantido a biblioteca lá, hoje, agora a biblioteca vai virar um centro cultural. Então, foi uma sementinha que a gente plantou durante muito tempo. Imagina, as crianças iam para lá, né? Porque a escola leva, daí vai lá, visita a biblioteca. A moça que cuidava, ela contava que vira e mexe aparecia uma pessoa adulta, punha a cabeça assim, falava, eu vim aqui porque meu filho falou que é legal. E aí é isso, os adultos indo porque as crianças foram, sabe? Falaram que era legal, que era legal. As mães também passavam lá, iam trabalhar, faltava meia hora para a escola, deixava o filho na biblioteca, porque aqui é tudo, não tem carro, então é um outro tipo de vida, né, que se leva. Tipo, a mãe pode deixar o menino na biblioteca, que ele vai chegar na escola com certeza, não tem essa dúvida de que não vai, né? Então é uma outra vida, mas foi super impactante assim. Formaram-se vários grupos culturais de dança, de música, de leitura, de yoga, então foi uma coisa que realmente impactou. Foi um trabalho bom de ter feito, assim. Eu tenho orgulho da biblioteca. Aliás, eu complementando a sua fala, te parabenizo por isso, seu trabalho voluntário da Valéria que você me apresentou, que me apresentou a você, né? É. E eu sou um daqueles adultos que chegou, colocando a cara lá na janela, né? Então, olha que legal essa biblioteca uns anos atrás. E para vocês todos que vão assistir, para minha equipe que está aí debatendo, vocês não sabem, mas a Caraíva, a Biblioteca de Caraíva é considerado o melhor acervo do sul da Bahia, o melhor acervo literário do sul da Bahia, graças ao trabalho da Joana, das doações de várias pessoas que passaram por lá ou que vivem lá. E é esse centro cultural mesmo, que bom que tá virando centro cultural, porque eu já vi várias atividades diferentes, já levei minha filha em várias atividades, contação de histórias, aula de música, roda de leitura para alguma coisa. E uma vez eu fui, uns 4 ou 5 anos atrás, bem legal, a gente foi numa noite para assistir um filme que alguém tinha feito um clipe de uns 20 ou 25 minutos das fotos antigas dos moradores antigos. Ficou passando num telão, todo mundo sentou lá e falou: olha o seu fulano, olha o seu Lomanto ali, olha aquele pescador. É bem coisa de Caraíva, é bem coisa de vila do interior, né? A gente sentar na frente de um telão à noite, numa lua iluminada, abençoada, um silêncio e a gente relembrando o passado e venerando essas pessoas, né, da vila. Eu acho isso fantástico. Eu acho que todos deviam passar por essa experiência. E vou passar para Carol. Fala, Carol. Então, Joana, eu sou suspeita para falar, porque até hoje continuo sendo uma grande fã da literatura infantil, para mim é excelente. Mas eu queria saber se para as próximas edições, se o festival tem intenção de abrir esse leque, né? Trazer artistas de outros ramos literários também, sei lá, um suspense, um terror, mesmo que não seja a literatura infantil juvenil em si. Você tem essa expectativa de trazer outros artistas e autores também? Então, Carol, sim, o festival ele tá sendo criado, né? Esse ano foi o terceiro ano, então ele está bem no comecinho, mas sim, eu penso muito em trazer para cá ilustradores também, para você ficar desenhando, para evoluir nessa coisa do desenho, uma peça de teatro, são várias coisas que pedem aqui, que as pessoas agora já pedem, falam, será que você não pode trazer para o ano que vem e tal, fulano, Beltrano? E eu comecei a pensar esse ano que eu quero também fugir um pouco dessa coisa de ser um evento exclusivamente indígena. Ele vai continuar sendo, tipo, 90% indígena, mas eu quero sempre poder colocar uma pessoa, sabe, um jornalista legal. Por exemplo, eu fiquei pensando esse ano que seria legal trazer a Eliane Brum
para participar do festival do ano que vem, porque ela fala de mudanças climáticas, ela está morando na Amazônia, ela não é indígena, não é, mas ela tem algum conhecimento e ela está trabalhando junto com as pessoas. Então, começar a promover umas integrações, abrir para o mundo de fora, sabe? Não ser só uma coisa, não. É um festival de literatura indígena infanto-juvenil. Então, eu quero ter, sim, tipo, sei lá, o cara que escreve enfim, um livro que os jovens gostem muito e queiram ver, então a gente trazer alguém que seja um influencer que eles gostam também, trazer para cá. Quero que seja um festival aberto, assim, que a gente vai, pode acontecer isso, a gente leva, pode acontecer aquilo. Mas essa ideia de trazer a Eliane, eu fiquei bem feliz, assim, ou alguém que seja um jornalista que esteja meio próximo. Leandro depois pode me ajudar com... Ah, sim. Então, você sabe que passa rápido, né, Joana? Olha, faltam 2 minutinhos só. Vamos encerrar com a pergunta minha. Primeiro, com a dica. Eu acho que é legal. A Eliane Brum é sensacional. Ela tem cacife para falar. Está morando na Amazônia. Que mudança, né? Ela saiu de São Paulo para a Amazônia. Ela é do Sul, né? É, E ela sabe escrever muito bem. O Rubens Valente, que é grande amigo do que eu te falei, escreveu os Fuzis e as Flechas, o livro foi. super consagrado, né, sobre a época, os indígenas na época da ditadura. Acho que é um bom nome também. E ele está doido para ir. Agora, para finalizar, infelizmente o tempo é curto, mas aí, pegando carona na pergunta da Carol, aliás, todas as perguntas foram excelentes. Agora, emendando a pergunta da Carol, você acha que a Caju pode crescer como uma flip ou parte? Não precisa ser uma flip de Paraty, mas pode crescer mais? Pode sair da Oca e ir para dentro da vila de Caraíva? A gente pode chegar em Caraíva num dia de Caju e ter lá a pracinha toda ornamentada com livros pendurados nas árvores, com rodas de leituras na areia, a biblioteca como centro cultural sendo utilizado para mais debates, diversificar mais um pouquinho, além do tema, mas também fisicamente. E as livrarias? Cadê as livrarias? Elas vão aparecer no Caju? É isso. Oi, então, as livrarias vão aparecer no Caju. Esse ano eu montei uma livraria improvisada porque os autores não iam levar muito. Então, eu fiz uma parceria com a Livraria Maracá, que é do Daniel Munduruku. Eles mandaram uns livros em consignação, a gente vendeu super, assim. Só, coitado, não venderam os do Krenak, porque acho que o pessoal ficou chateado com ele, que ele não estava, os do Krenak ficaram por aqui. Mas, de resto, foi super legal, assim. O pessoal realmente aqui em Caraíva quer livro, porque foi uma venda de. A gente vendeu quase tudo que a gente trouxe. E sobre ampliar, sim, a gente quer ampliar. Eu quero voltar a ter um pedaço do Caju que fique ali na praça, perto da biblioteca. A gente conversou sobre ter um pedaço do Caju na ONG. Eu acho que chegar a uma Flip, né? Muita ambição, assim, porque a Flip é o projeto que a gente ama na vida e que é o nosso sonho dourado ali. Eu adoro, sou super fã da Flip, trabalhei anos lá. É, mas eu acho que sim, porque a gente tem umas características parecidas. A gente está numa cidadezinha pequenininha que pode ser tomada pela literatura de uma certa forma e a gente viver esse clima literário. Eu acho que sim, Leandro, é uma boa ideia. E acho que daqui uns aninhos, assim, quando o Caju estiver mesmo lá, fortão, aí ele vai começar a se esparramar, jogar os galhos para outros lugares, assim. Legal. Oi, Joana, agradeço muito a sua agenda. Sei que você é muito corrida, né? Que parabéns mais uma vez por sua iniciativa. Caju chegando à terceira edição. Era impensável, né? Anos atrás, a gente ter um evento desse tipo, desse porte, dessa importância dentro de Caraíva. Não que a vila não tenha estrutura, não mereça ou que esteja esquecida, não. Você foi lá, plantou a sementinha e está dando certo e essa árvore está crescendo. Veja bem, já está vindo gente de fora, né, convidados, e além dos turistas que participam. Você está de É. parabéns, torcendo para que venha a quarta, quinta, sexta edição e não pare mais e que a vila se envolva mais nesse evento maravilhoso que você criou, que você colocou Caraíva no calendário nacional de cultura. Eu tenho certeza que o evento vai crescer dentro do possível, que a gente sabe que Caraíva tem seus limites, né? É. Entendeu? Você sabe muito bem, melhor do que eu, mas eu tenho certeza que, independentemente de limites físicos de dificuldades, é difícil chegar a Caraíva, são 80 quilômetros desde o aeroporto, metade disso é estrada de chão, e nem sempre a estrada está boa, É. né? Então, assim, a gente está atravessando um portal,
aquele portal mágico que tem no Rio, né, que a gente sempre atravessa, voltando no tempo, e Caraíva está superando esse tempo e está mostrando para o mundo que ela existe, principalmente na arte indígena. Parabéns mais uma vez. Obrigado pelo seu tempo e obrigado, equipe. Parabéns pelas perguntas. Obrigada, gente. Foi muito legal. Gostei Vamos muito. fazer um desse por ano, para ser um balanço, tá? Tá bom, vamos fazer, combinado. Beijo, valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.